Olá, meus amigos. Muito bom dia. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você que crê. Deus abençoe você que tem fome e sede de justiça. Deus abençoe aqueles que querem conhecer a verdade para obedecê-la. Querem e têm fome de justiça porque se cansaram de comerem o pão da injustiça, de ver as injustiças prevalecendo. Então querem comer, beber da justiça que vem de Deus. E a justiça que vem de Deus, você que tem sede, fome de justiça, saiba que o Senhor Deus, porque Ele é a própria justiça, Ele nos alimenta com a justiça através da fé. É pela fé que nós alcançamos a justiça de Deus. Veja só, ontem nós falávamos sobre os reis, né? Que todos nós somos reis, né? Todos nós. Ainda que venhamos reinar somente sobre a nossa própria vida, já é uma grande coisa. Porque quando reinamos na nossa própria vida, nós temos a liberdade, o direito de viver uma vida abençoada ou amaldiçoada, dependendo das nossas próprias escolhas. Mas o reinado está na nossa mão. Não é legal isso? Você, por exemplo, você é uma rainha. Você é uma rainha. E o seu reinado está em suas mãos, que é o reinado da sua vida, a sua vontade. Você que tem que reinar, a sua cabeça é que tem que reinar sobre o seu coração, sobre os seus sentimentos. É a sua cabeça. Se você inverter as coisas, deixar-se levar pelos sentimentos, os sentimentos do coração, deixá-los reinar sobre a sua cabeça, então você vai virar de ponta cabeça, a sua vida vai ser uma desgraça. Porque o coração é enganador. O coração é desesperadamente corrupto. Então, o próprio Deus diz, quem o conhecerá? Só Ele mesmo para conhecer os corações. Então, cada um de nós, quando nascemos, tornamos-nos príncipes e princesas, ou princesas e príncipes. E quando crescemos, chegamos à idade madura, tornamos-nos reis. Quer o mundo queira nos aceitar ou não, quer o diabo goste ou não, não importa se você crê ou se você não crê, não importa se você é fiel ou infiel, você será rainha ou rei da sua própria vida enquanto você viver. E aí você vai ter o direito de fazer as suas próprias escolhas. Mas uma coisa interessante, é muito legal isso. Veja só, os reis desse mundo, as pessoas que, digamos assim, que tomam posse, que têm súditos, têm países ou país em que mandam e desmandam, né, o presidente, o governador, o prefeito, o chefe, o dono do seu negócio, que é rei nos seus negócios, eles pensam o seguinte: se eu tiver muito poder, muito dinheiro, se eu tiver as forças armadas comigo, se eu tiver esse poder de fazer tudo o que eu quero, então eu vou estar absolutamente seguro. É aí que está o engano, porque quanto mais poder, quanto mais empoderada você for, minha amiga e meu amigo, mais responsabilidades você vai ter, mais escolhas você vai ter que fazer
E com certeza você vai errar e errar muito, porque todas as vezes que a gente tem muitas escolhas para fazer, a gente acaba errando. Não fosse assim, todo mundo passaria, faria essas provas do Enem com facilidade, né? Porque é múltipla escolha, não é assim? A pessoa tem que fazer a escolha certa. Tem lá, por exemplo, 5 questões, 5 respostas, ou 6 respostas, eu não sei quantas, mas você tem que escolher uma apenas. Então, quanto maior o número de opções para escolher, maior fica a dificuldade para você escolher a opção certa. Por exemplo, você vai no seu guarda-roupa, tem lá um monte de vestidos. Aí você fica pensando, você olha aqueles vestidos todos, vermelho, azul, amarelo, isso e aquilo outro, e você fica ali. Quanto tempo você perde pensando na roupa que você vai vestir? Os homens também é a mesma coisa. Qual é a gravata que eu vou colocar? Quanto mais gravatas a gente tem, mais difícil fica para a escolha. Por isso que eu doei todas as minhas gravatas e fiquei apenas com umas pouquinhas, para não ter que ficar cansando a minha mente para escolher. Eu pego essa e acabou, pronto, acabou, e PT saudações. Bem, a verdade é, minha amiga, meu amigo, quanto mais a pessoa tem, quanto mais ela é empoderada, maior o risco dela se perder. Veja só, o caso do próprio Davi. Davi foi um rei excelente, até o dia em que os seus soldados disseram para ele: Davi, não é bom que o rei vá com a gente para a guerra, porque pode o rei se ferir e a gente perde o rei. Fique em casa, o rei Davi, por favor, fica no palácio, poxa, pensa nas estratégias e tal, do país, etc. Mas ele ficou em casa, ele atendeu aquele pedido e ficou em casa. E foi numa daquelas belas tardes, noites, que ele, passeando pelos jardins ou do palácio, ele viu aquela mulher que veio desgraçar a sua vida. É isso mesmo, desgraçar o seu trabalho, desgraçar o seu reinado. O seu reinado estava indo de vento em polpa, mas por causa daquela mulher, Betsabá, ele se perdeu. Ele fez, você não tem ideia, ele chegou ao ponto de mandar matar o seu maior amigo, que era o seu soldado fiel, leal, Urias, para ficar com a mulher dele, para esconder o seu pecado. Só que a pessoa pode esconder por um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas não vai esconder por todo o tempo, porque não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E um dia veio ser revelado e ele caiu em desgraça, mas ele se arrependeu, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele era um homem assim, ele errou muito e feio, mas o coração dele era bom. Agora, não pense você que porque o coração dele era segundo o coração de Deus, que Deus passou a mão por cima dele, não. Ele colheu os frutos daquela rebelião, ou melhor, daquele pecado. Ele colheu os frutos. O seu filho, os seus filhos colheram os frutos. O reino de Israel acabou, se dividiu por causa do pecado de Davi. Nem Salomão, com toda a sua sabedoria e glória, conseguiu se escapar da maldição, da punição de Deus sobre Davi e todo o seu reinado. Então você verifica que Davi era um homem, poxa, ele era o rei da cocada, digamos assim. Mas, quando ele caiu, ele teve que pagar o preço. Porque Deus, minha amiga, meu amigo, é justiça. E você que ama a justiça, saiba disso. A justiça é justa. Não importa se você é muito boazinha, se você faz caridade, se você vive uma vida de ajudar os outros, mas se você
cometer uma injustiça, você vai colher os frutos dessa injustiça. Não interessa quem você é, não interessa o que você fez de bom, mas o dia que você fizer alguma coisa errada, uma injustiça, você vai colher os frutos dessa injustiça. Todos nós vamos colher, todos. É óbvio que quando a gente tem conhecimento disso, e a gente é sábio, né? A gente pensa, a gente raciocina, então a gente bota a barba de molho. É isso aí. A gente coloca a barba de molho. Eu lembro do meu caso, por exemplo, eu gosto de falar das minhas experiências porque fica mais fácil para entender. Nós éramos 7 irmãos e eu era um dos últimos solteiros. E eu via os problemas que os meus irmãos estavam sofrendo no casamento deles, porque, enfim, não, era um problema grave. Não interessa aqui falar o quê. Eles viviam um problema. Panela para um lado, correndo, enfim, você sabe como é que é. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus, não me deixe errar no meu casamento. O Senhor me coloca uma pessoa que seja da tua vontade. Então, com temor e tremor, eu orei a Deus, meu Senhor, me dá uma pessoa que venha me ajudar mesmo, me auxiliar mesmo. Eu preciso, o Senhor sabe disso. E essa oração foi ouvida. E Deus me atendeu e me deu a Esther. Então, nós vivemos em comunhão perfeita, praticamente perfeita, em paz. Por quê? Porque não há apenas amor entre nós, mas há o temor a Deus. Há o temor a Deus, que o Espírito Santo nos tem dado. Então, ela é temente a Deus, eu sou temente a Deus. Então, por conta desse temor que o Espírito Santo nos dá, nós respeitamos um ao outro. Nós sabemos conviver, abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade do outro. Nós fazemos sacrifícios constantes um pelo outro. E assim nós vamos vivendo, vamos construindo a nossa vida, vamos, digamos, envelhecendo juntos e vivendo em paz. Nós somos absolutamente felizes, graças a Deus, graças ao meu bom Pai, aleluia. E nós podemos passar isso para as pessoas. As nossas, digamos assim, tristezas são os problemas dos outros, não são os nossos problemas. Nós não temos problema. O nosso problema é justamente os outros, que a gente se vê, digamos assim, desafortunado quando a gente vê uma pessoa que estava na fé, caindo na fé, se prostituindo, se rebelando, enfim, coisa dessa natureza. Mas a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, o nosso leito é imaculado, porque há temor para com Deus. Então nós aprendemos a reinar em nossas próprias vidas, com o temor do Senhor. E isso fez com que, quando nós casamos, então nós mantivemos essa administração do nosso próprio reinado, que é a nossa própria vida. Ela, a Esther, reina na vida dela, eu reino na minha vida, e nós reinamos juntos, em perfeita comunhão com o Espírito Santo. E é isso que a gente quer, e é isso que nós temos passado para os nossos filhos. Então, Cristiane, Renato, maravilhosamente bem, tiveram suas experiências, graças a Deus estão bem. A Viviane e o Júlio também a mesma coisa, são acho que 30 anos de casado, não sei quantos anos tem de casado eles. Eu sei que a gente vai construindo
vidas, passando para os que vêm atrás de nós aquilo que Deus nos tem dado. Mas tudo depende do nosso reinado, o reinado da nossa própria vida. Logo jovem, eu tinha as minhas aspirações, meus projetos pessoais, mas quando eu conheci Jesus, quando eu ouvi falar de Jesus, eu abri mão dos meus projetos para me encaixar, me enquadrar dentro dos projetos do Senhor Jesus. Isso que significa ser servo, servir a Deus, obedecer a sua voz, obedecer a sua palavra, que é o mais difícil. É o mais difícil. E Deus nos dá o poder dele para ultrapassar as coisas mais difíceis que existem no mundo. Porque o dinheiro não compra paz. O dinheiro não compra saúde. Pode ajudar na saúde, pode ajudar em algumas coisas. Mas quando uma pessoa pega, por exemplo, uma coronavírus e tem dinheiro, pode ter o dinheiro que tiver, mas se não tiver o tratamento adequado para aquele vírus, então o dinheiro não vai resolver o problema, não vai lhe dar o oxigênio necessário. Então, há muitas pessoas que não se conscientizaram disso, que elas são rainhas ou reis de si próprios, e elas têm que reinar, elas têm que determinar, elas têm que decidir a vida delas. E quanto maior o número de opções que ela tem para escolher, mais difícil vai ficando para ela escolher, fazer a escolha certa. Você pode verificar. Eu tinha duas irmãs, várias irmãs, mas eu tinha duas irmãs. A minha irmã mais velha era linda, era uma boneca, de tão bela que era. A minha irmã mais nova do que ela não era tão bonita quanto a mais velha. Você sabia? A minha irmã mais velha sofreu no amor, mas sofreu horrores no amor. E era bonita, era bela, etc. A minha irmã menos bonita, ela não sofreu tanto, porque ela achou o seu cobertor de orelha e foi feliz por toda a sua vida. Quer dizer, as pessoas mais bonitas, mais lindas, que têm mais atrações, são mais atraentes, são mais sofredoras do que aquelas pessoas que não são tão atraentes assim. Por quê? Repara isso, dá uma olhada. As pessoas mais bonitas são as mais sofredoras. Não é? Você já reparou isso? Pode ver. Então, quanto maior o número de opções que a gente tem para escolher, mais difícil fica para escolher. Está aí o jogo da loteria, né? Quanto maior o número de opções, mais difícil. Bem, minha amiga, meu amigo, você é rainha da sua vida. Você é rei na sua vida. Você pode ser um catador de lixo, mas você é rei da sua vida. A sua vida vai depender da sua cabeça, das suas escolhas. Não do seu coração, mas da sua cabeça. E se você tem na sua cabeça o Espírito Santo, se você tem a mente do Senhor Jesus Cristo, se você tem a mente de Deus em você, você só vai escolher o que é certo e não vai sofrer tanto. Vai ter as suas lutas, seus aprendizados, suas tribulações, mas você vai aprender. Tudo isso é para a gente aprender. E no final, a gente sair vitorioso. Deus nos deu a fé para isso, minha amiga, meu amigo. A fé é a arma mais poderosa que existe na face da terra. Não há dinheiro no mundo que possa compensar ou suprepor a fé, porque a fé nos faz vencer o mal. O nosso inimigo é espiritual. Nós não lutamos contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quer dizer, a nossa luta é espiritual, estritamente espiritual. Mas aqueles que se agarram, se apegam ao dinheiro, às coisas físicas, ao poder, esses
acabam se arrebentando, sofrendo muito mais. Por exemplo, você vê aí os presidentes, quando eles são eleitos presidentes, poxa, é uma festa e tal, etc. Mas eu não queria estar na pele do presidente Bolsonaro nem por um segundo na minha vida, nem por um segundo, nem por um segundo. Eu não queria estar na pele de nenhum governador, nenhum presidente, nenhum prefeito, de jeito nenhum, até mesmo os políticos menores, eu não queria estar na pele deles. Porque toda hora tem que fazer escolhas. E toda hora as escolhas são muitas, as facilidades são muitas e normalmente as escolhas são erradas. Então, amiga e amigo, olhe para a sua vida. Não fique olhando para a vida dos outros. Não fique querendo saber isso, aquilo que não compete a você. Cuide. O reinado da sua vida já é uma coisa complicada, complicadíssima. Porque quando você reina mal, você vai viver mal, você vai ser infeliz, você vai ser um desgraçado da vida, porque você reinou mal. Então, cuide da sua vida, procure reinar de acordo com os reis que foram bons diante de Deus, que temeram a Deus no passado. Você pode ler nos livros de reis e de crônicas, você vai ver a história de cada um. Os que agradavam a Deus, os que se livravam das idolatrias, das feitiçarias, das magias. O pior de tudo é a idolatria, porque a idolatria maqueia o pecado. E aí as pessoas acabam idolatrando o dinheiro, idolatrando a sua própria imagem, idolatrando o seu sucesso, etc. E acabam se arrebentando, se desgraçando, vivendo depressiva o resto das suas vidas, o resto dos seus dias. Então, administre a sua vida. Procure administrar a sua vida. Olhe para você. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, invista na fé. E a fé, a fonte da fé é o Espírito Santo. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, quando você é selada com o Espírito Santo, quando você mergulha no mar do Espírito de Deus, pronto. Você passa a viver na fé, pela fé, de fé em fé, e começa a fazer as escolhas certas e vai colhendo na frente aquilo que você plantou, que é a obediência à palavra de Deus. Porque a fé não é para você conquistar isso, aquilo e aquilo outro. Você pode conquistar o que você quiser com a fé, mas a maior conquista que você pode obter com a fé é a sua eterna salvação, a sua vida eterna, vida eterna. Isso é só pela fé. E Deus nos deu o poder dele, que é a fé, para que nós pudéssemos obedecer a sua palavra. Quando obedecemos a palavra de Deus, nós estamos exercitando a fé. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós estamos desprezando a fé. E a vida é assim, a vida é feita de escolhas, como você já sabe muito bem. Então você procure priorizar a fé, instruir-se na fé, apalpar-se na fé, sustentar-se na fé, fundamentar-se na fé, que é a obediência à palavra de Deus. Isso é que é fé. Talvez você não tenha fé para levantar o paralítico. Talvez você não tenha fé para curar uma pessoa com coronavírus. Mas se você tiver fé para manter a sua fé, a sua obediência à palavra de Deus, você já é uma vencedora, um vencedor. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e até amanhã. Graças a Deus.